Oi! Se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente estava procurando dicas de comandos básicos do Photoshop. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre resolução de imagem, porque a gente tem que ter uma imagem com uma resolução agradável para fazer determinados tipos de trabalhos dentro do Photoshop. Hoje eu quero falar um pouco sobre os comandos básicos para você remover o fundo de uma foto, por exemplo, e para você deixar essa foto com uma coloração mais agradável. Bom, peguei essa foto em especial porque ela tem uma coloração rosada, ela foi tirada assim e escaneada, e ela tem aqui alguns defeitos, né, na imagem, então eu vou deixar essa imagem mais limpa e menos granulada, né? Vou tentar deixar ela com uma qualidade melhor e com cores mais aproximadas do real. Para tratar uma imagem, a gente pode começar pela cor. Na verdade, não importa tanto por onde você vai começar. Se você quer remover o fundo de uma foto, por exemplo, existem várias formas de fazer isso. A minha forma preferida é pela Pen Tool, porque ela faz uma seleção mais precisa e, portanto, eu vou ter uma qualidade de render maior. Olha só, eu vou fazer um exemplo simples aqui. Eu vou recortar meu rostinho aqui, ó. Olha só. Eu vou recortar primeiro com a Pen Tool. Depois com a ferramenta de seleção automática para a gente comparar a diferença. A Pen Tool, ela não tem muito segredo. Para abrir ela, você vai usar a tecla P do seu teclado, ou você vai clicar aqui no ícone na barra de ferramentas, essa canetinha aqui que você vai fazer a marcação. Para usar ela, é muito simples. Se você clicar no primeiro ponto e for fazer o segundo, ele vai fazer uma reta. Mas se você clicar e segurar e puxar, você consegue fazer linhas curvas. Olha só. Beleza? Então eu vou fazer mais uma curva aqui. E como tem uma falha no cabelo aqui, eu vou precisar... Ah, sim. Aqui, depois de fazer uma curva, ele fica com esse traçado. Se eu quisesse vir para cá, por exemplo, ele faz essa curva aqui. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou segurar a tecla Alt até aparecer essa setinha aqui, olha. E aí eu clico no ponto. E aí ele fica reto já, né? Então, eu quero fazer uma segunda curva aqui, eu vou clicar e puxar, e assim vai, olha só. Beleza, eu já tenho aqui a minha seleção feita com a Pen Tool, mas como é que eu vou recortar isso? É simples. Eu venho aqui na minha aba de camadas, a terceira janela é demarcadores. Eu vou clicar na miniatura, segurando a tecla Ctrl, e ele vai fazer a seleção para mim. Olha só, eu vou voltar no Camadas, e aqui como eu estou trabalhando no plano de fundo, né, eu posso simplesmente copiar ou apertar as teclas Ctrl J. Ele vai copiar só o que está dentro da seleção. Então aqui eu tenho um rostinho lindo, maravilhoso, recortado, para fazer uma montagem, por exemplo. E agora eu vou fazer a segunda técnica. A segunda técnica é utilizando a ferramenta de seleção do Photoshop. No caso aqui você pode apertar a tecla W para abrir, ou apertar na ferramenta aqui e fazer a seleção. Olha só, é muito mais rápido de você selecionar. Porém, a desvantagem é que a seleção não fica tão boa quanto a feita com a Pen Tool. A Pen Tool ela é muito mais precisa nesse quesito. Por quê? A ferramenta de seleção rápida, ela tenta capturar os pixels parecidos próximos e deixa esse efeito de blurring ao redor. Se você reparar bem, alguns desses pontos, eles não fazem parte daquilo que eu quero realmente selecionar. Para um trabalho rápido, é muito bom. Porém, a precisão da seleção não é tão extraordinária. Ok. Voltando agora à edição das cores.
Essa foto, como a gente pode ver, ela está bem rosada. Então, eu preciso compensar as cores. Aqui no menu das camadas, no menu inferior, nós temos aqui alguns símbolos aqui embaixo. O quarto símbolo representa alguns filtros que são possíveis de aplicar nessa imagem. Para esse em especial, eu vou usar o equilíbrio de cores. Ele vai abrir um menu de propriedades e aqui eu posso mexer nos tons médios, nas sombras e nos realces. Eu vou mexer primeiro nos tons médios, equilibrando para o azul. A gente sempre vai jogar a cor inversa quando a gente quer retirar uma cor de uma imagem. Nesse caso, por exemplo, eu quero tirar um pouco do magenta, então eu vou jogar um pouquinho para o verde. E nas sombras também. Eu jogo um pouco para o verde, com cuidado para não deixar a foto verde. Muito, muito verde. Então, um pouco. Bom, a parede desse quarto era rosa, então nós não vamos alcançar o branco aqui nessa região da foto. Um pouco mais de amarelo. E eu acho que o equilíbrio de cores está bem legal aqui nessa imagem. Para melhorar um pouco mais ainda esse granulado, nós temos uma ferramenta de desfoque. Olha só. Já melhorou bastante. Usar essa ferramenta em rosto não é muito legal porque você acaba tirando as expressões naturais da pessoa. E a ideia aqui é restaurar a foto, perdendo pouca qualidade. Eu posso usar um pouco aqui nessa área preta do cabelo. E aqui também. Para devolver um pouco do foco no rosto, a gente usa o contrário dessa ferramenta, que é a ferramenta de nitidez. Então a gente pode usar um pouco aqui nos olhos, no nariz e na boca. Ficou um pouco vermelho ali, eu vou voltar um pouco, apertando Ctrl Alt Z, porque eu exagerei um pouco aqui. Essa foto ela não tem muita nitidez nessa região, eu vou passar um pouquinho aqui no cabelo para melhorar o aspecto. Ela já não era muito nítida nessa região, então não adianta muito eu forçar essa ferramenta. Para melhorar um pouco também o contraste, a gente pode usar aqui os níveis, né? Nesse mesmo menu, abaixo das camadas, a gente tem a opção de níveis. Então vamos mexer um pouco nas propriedades dos níveis da imagem, para conseguir um pouco mais de contraste. Ok. Já melhorou bastante. Olha só, se a gente tirar, a gente consegue ver uma diferença muito grande relacionada à cor e nitidez. Beleza. E agora, para tirar esse defeito aqui da foto, né, que a gente tem aqui um risco, nós podemos usar a ferramenta de recuperação. Né? É uma ferramenta muito usada para a galera tirar uma espinha do rosto, tirar um defeitinho, né, que saiu na foto. Olha só. O grande segredo dessa ferramenta é que ela pega as informações que estão ao redor para tentar fazer uma correção na área selecionada. Então, vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma mancha na foto. Na verdade, não é uma mancha, tá? Era uma cortina que tinha aqui. Por exemplo, eu quero tirar essa cortina daqui. Eu posso usar essa ferramenta para tirar as bordas dessa cortina. Mas a ideia aqui não é essa, então eu vou voltar só para mostrar como a ferramenta funciona de fato. Aqui a gente tem uma área bem pequena para correção, então é interessante usar o pincel bem pequeno para não impactar numa região muito grande da foto, né?
Certo, olha só. Eu diria que a gente teve uma melhora grande aqui no aspecto. Ok. O que mais nós podemos fazer com essa foto para deixar ela mais apresentável? Nós podemos tirar alguns elementos da foto. Essa mesma ferramenta, a gente pode vir aqui, por exemplo, e tirar isso daqui. Eu também não quero esse fio aparecendo, então, e essa coisa aqui que eu não sei o que é. Olha só, nós podemos remover esses elementos da foto. Opa! É disso que eu estava falando. Ele pega os elementos ao redor. Então, se eu usar ele próximo de outros elementos, ele pode entender que o que eu quero remover é uma área branca, colocando a área preta, ou o inverso, né? Dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, ele pode entender uma das duas coisas. Eu vou usar um pouco mais do pincel de blur aqui, para remover um pouco desse ruído. E vou usar um pouco de Sharp aqui para recuperar um pouco da nitidez em alguns pontos. Essas duas ferramentas elas nunca podem ser usadas com muito excesso, porque todas elas distorcem a foto de alguma forma. Seja deixando ela menos visível, né, com os pixels mais embaçados, ou estourando esses pixels. Por exemplo, eu vou mostrar a ferramenta de Sharpness ou nitidez, né? Eu vou mostrar ela aqui com uma resistência. Eu vou aumentar essa resistência para 100%, para mostrar no cantinho da foto aqui. Vou copiar minha meia para não estragar o trabalho original. Vou usar ela aqui para vocês verem o que acontece. Olha só. Essa ferramenta, ela vai saturar as cores da área que você está passando o pincel. Então, sempre use ela numa resistência baixa, 50% é o padrão, você pode diminuir ainda um pouco, mas eu acho que 50% é um tanto legal de se trabalhar com essa ferramenta. Vou abrir a foto original agora, para a gente fazer uma comparação lado a lado. Olha só. É uma diferença, dá uma diferença bem grande na imagem. É muito mais agradável você visualizar uma imagem que tem os pixels corrigidos, com menos ruído. Aqui talvez não esteja aparecendo tanto ruído, por conta de que a foto está escura. Mas quando a gente clareou ela, foi possível ver bastante ruído nessa região, né? Um pouco aqui também na calça. A gente tem a presença do ruído quando a gente aumenta a claridade da foto, porque ela não foi tirada com uma câmera de alta qualidade. Então aqui está uma versão da foto melhorada. Eu acho que ainda dá para melhorar um pouquinho mais, usando um pouco de saturação na imagem. Vamos tentar aqui. Olha só. Como a foto original já estava meio rosa, se eu aumento a saturação, ela muda bastante o aspecto, né? Bom, vamos ver. A diferença nesse caso não foi tão grande, eu acho até que a gente pode corrigir um pouco os níveis. Aumentando um pouco mais o nível de preto para deixar um pouco mais contrastante. Acho que eu exagerei um pouco. Assim, pronto. Bom, eu acho que assim tá bem bacana. Um dos motivos principais de eu gostar de utilizar aqui essa função aqui no Photoshop, desse menu, é que ele cria uma camada com modificação que você está fazendo. Então, é muito mais fácil de você modificar caso você queira depois. Eu tinha o costume de utilizar aqui, ó, direto na foto, né? A gente copia a foto, vem aqui no menu Imagem, Ajustes, e aí você consegue fazer as mesmas modificações ali das propriedades, olha só. Mesmos comandos que eu mexi, sombras, tons médios, realce, tudo que eu mexi tem disponível aqui nesse menu também. Só que se eu aplico por esse menu, eu não tenho como modificar depois e remover um pouco do amarelo que eu coloquei demais, enfim. Agora aqui já é possível fazer uma edição caso eu tenha me arrependido de algum efeito que eu tenha aplicado.
É isso aí, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha sido proveitoso, que você tenha aprendido alguma coisa, mas se você não aprendeu e você quer saber mais, deixe as suas dúvidas no comentário, que eu posso fazer um vídeo sobre a sua dúvida e resolver todos os seus problemas com o Photoshop, ou pelo menos quase todos.